Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Procuradores pressionam para adiar votação de PEC que muda a regra de indicações para o Conselho do Ministério Público. Conta pra gente essa história, Orengo. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Ellen, bom dia a todos. Mais uma guerra, Megali, entre procuradores e parlamentares. No pano de fundo, algo que a gente já vê ainda na época da Lava Jato, né? Críticas de lado a lado, de uma ala que é numerosa, hoje majoritária do Congresso Nacional, que vê no Ministério Público um órgão que está, entre aspas, perseguindo a política, perseguindo parlamentares, e de outro lado, procuradores que veem em ações do Congresso Nacional uma espécie de revanche, né, depois de tantas investigações e operações. Na prática, o que está em discussão é algo que pode ser votado ainda nesta semana, é uma proposta de emenda à Constituição, portanto muda a Constituição e muda de forma muito significativa os integrantes, né, as regras do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o conselho que avalia ações de procuradores, promotores, né, pode inclusive processar, avalia de forma disciplinar a conduta de procuradores. Na prática, a gente tem o seguinte: 14 hoje membros desse conselho. Na matéria tem a previsão de aumentar o número de integrantes para 15 e aumentar também o poder de indicação de integrantes do Congresso Nacional. Hoje o Congresso indica sempre 2 integrantes desse conselho, de forma escalonada, uma vez o Senado, outra a Câmara. Esse poder de indicação passa a 4. Na avaliação de procuradores, é uma interferência na autonomia do Conselho. Agora, além disso, Megali, a indicação feita pelo Congresso Nacional também do vice-presidente do Conselho e, por consequência, do corregedor, aquela pessoa que vai avaliar atos de membros do Ministério Público. Além disso, também, tem no texto, a gente verifica aqui, no que foi alterado, principalmente no relatório que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, tem a possibilidade do corregedor, do vice-presidente, alterar atos de membros da promotoria, dos procuradores, né? Isso vai para votação no plenário. E o que chama atenção nessa discussão é o trâmite realmente, porque pela lógica do Congresso, pela tradição, a matéria deveria ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e depois deveria ir para uma comissão especial, para ter mais tempo de debate, mais tempo de reflexão, né? Até porque é um tema sensível para uma corporação aí que a gente sabe que tem eco na sociedade, mas foi arrastado para o plenário, então pode ser votado ainda nesta semana. Há um apelo, inclusive do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para o presidente da Câmara, Arthur Lira, para dar mais tempo de discussão, deixar para depois esse tema. E ontem, a Associação Nacional do Ministério Público, dos membros do Ministério Público, lançou uma nota para criticar duramente essa matéria e alegar que ela mexe com a autonomia da Procuradoria, do Ministério Público. Agora, Megali, a gente sabe quando temas assim, dessa forma, geram muita discussão, eles devem, e isso tem como consequência mais tempo de debate, é o que deve acontecer, né? Mas de qualquer forma é bom ficar de olho que está na pauta desta semana, a partir de amanhã, já pode ser votada a matéria aqui no plenário da Câmara. Orengo, e o André Mendonça continua pendurado lá na indicação, né? O STF avaliou que essa é uma questão interna do Senado e segue o jogo. Ou e é não segue, né? Isso, não segue, né? Tá parado, até porque quem tem que marcar é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, e ele não quer marcar, não quer, é uma reação política, ele é contra essa indicação, tá muito claro isso, o presidente já disse, inclusive, olha, se ele quer indicar alguém, ele que se eleja presidente indique o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema é que tem um limbo aí nessa legislação, no regimento da casa, que não prevê prazo para isso. E aí fica essa novela que não acaba. O Supremo está com um membro a menos. Qual é a consequência disso? É o empate. Tem que usar lá o voto de Minerva. Cria um constrangimento. São processos, ações, investigações que vão também se avolumando, né? Então, o que se espera aqui em Brasília é que isso seja pautado logo. Agora, a reação do Supremo Tribunal foi interessante, porque os senadores pressionaram, provocaram o Supremo a definir uma data, ou a obrigar o senador Davi Alcolumbre a marcar essa sabatina, né? É algo inédito, nunca demorou tanto o agendamento da sabatina do indicado do presidente ao Supremo Tribunal Federal, mas a resposta do ministro que pegou essa ação foi a seguinte: olha, esse é um tema do Congresso, o Supremo não tem que se meter,
o Congresso que resolva isso. Mas até agora não tem nenhuma definição, né? E o senador Davi Alcolumbre cada vez mais pressionado. Agora há, inclusive, membros e líderes de uma ala que a gente sabe que tem muito eco aqui no Congresso Nacional, tem muita relevância, que é a evangélica, inclusive André Mendonça. Ele é alguém, na avaliação do presidente, terrivelmente evangélico, essa expressão que o presidente cunhou, inclusive o critério estabelecido pelo presidente, não está na Constituição, mas foi um critério estabelecido por ele para indicar o membro do Supremo Tribunal Federal. Mas os líderes evangélicos estão pressionando muito, até os membros do governo, a defender publicamente o nome de André Mendonça. Ele foi, sem dúvida, Megali, a maior vítima daquela crise institucional entre o judiciário e o executivo e o judiciário, né? Até agora, sem agendamento, o Congresso não pode se eximir dessa responsabilidade, tem que sabatinar o André Mendonça. Isso não deveria ser um parâmetro, né? Se o cara é terrivelmente evangélico ou se ele é pouco evangélico. Eu até entendo, e a Ellen já me fez essa provocação aqui fora do ar, o desejo do presidente de que os evangélicos tenham mais representatividade dentro do STF. Ok, mas o primeiro parâmetro deveria ser o notável saber jurídico, né, Orengo? São dois critérios. Antes do evangelismo claros, terrível ou que não a política terrível. identitária ela é uma ida sem volta. No momento em que você deseja representatividade, e veja bem, é legítima, tá? Mas peraí. Representatividade de mulheres, de negros, como foi no governo do PT, né? Teve a representatividade de mulheres e de negros no STF. Um país que vai sofrer um fenômeno que é raríssimo, que é o Brasil, que é o primeiro país que vai passar por uma transição religiosa. Nós deixaremos de ser um país de maioria católica para nos tornarmos um país de maioria evangélica. É legítimo que eles exijam sua representatividade na corte por temas que lhes são caros. Porém, também concordo contigo que o saber político jurídico deveria ser o primordial, né? E olha que interessante, a Ellen trouxe esse assunto da pauta identitária, que sempre foi criticada pelo presidente. O presidente sempre foi um crítico, e um crítico contumaz aí, da política e da bandeira identitária, que sempre foi uma bandeira de partidos de esquerda. A representatividade, ter inclusive membros que representem alas significativas da sociedade. O presidente sempre defendeu a meritocracia de qualquer forma. Agora, nessa indicação, a escolha foi pela escolha identitária, apesar de os membros do governo não levantarem essa bandeira, né? Isso trouxe críticas aqui em Brasília, mas tem que lembrar sempre o que está na Constituição, preceito constitucional, que é notório saber, e também conduta ilibada. Exatamente. Então são dois princípios aí, preceitos constitucionais, que André Mendonça, ele tem, né? Tem ali o notório saber, tem uma experiência na área, né? Já foi até elogiado por ministros do Supremo. Politicamente, Megali, o que a gente vê é uma reação do Congresso Nacional. O que a gente vê nesse momento é uma antipatia, inclusive, de um grupo de parlamentares que viu no André Mendonça alguém que levantou bandeiras durante o exercício dele do Ministério da Justiça. Por exemplo, quando entrou com ações contra críticos do governo, né, por opiniões, artigos, enfim, até críticas ao presidente. Alguns membros do Congresso viram nisso uma espécie de patrulha. Mas o que a gente vê no cenário do Congresso é que é muito difícil você rejeitar o indicado do presidente. Porque se pega na história, o último rejeitado foi lá no governo Floriano Peixoto, né? Então, tendo o nome colocado ali para votação, o que se espera é que seja aprovado. Mas o que se espera mais ainda é que essa novela acabe. Tem que marquem logo isso e decidam, né? Se o Congresso decidir por rejeitar, bom, aí o presidente é obrigado a indicar uma nova pessoa. Pergunta aqui a Simone, chocada. Fala sério, vocês são a favor? Não, eu pelo menos não. Eu não sou a favor de que a política identitária seja uma prioridade em nenhum sentido. Eu acho que ela é um caminho sem volta. É isso que eu pontuei, então, exatamente. A gente está contando o que está acontecendo. Narrando os fatos. Exato, não estamos formando um juízo. Aliás, sim, eu sou contra. Forma um juízo de valor aqui. Acho que não deveria ser uma prioridade. Para mim seria o mesmo que um governo do PT transformasse uma vaga no STF numa cota da CUT, por exemplo. O próximo ministro vai ter que ser terrivelmente sindicalista. Ou o PSDB coloca nas mãos da Fiesp a escolha do próximo ministro do STF. Tem que ser terrivelmente ligado à indústria e ao comércio. Para mim não faz sentido.
Mas a gente tá contando aqui o que tá acontecendo. E por enquanto o André Mendonça continua pendurado ali na brocha. Eu fico imaginando o André Mendonça deve dar uma vontade de bater no Alcolumbre, né? Nesse momento. Esse gordinho aí não coloca em votação, cara. Orengo, bom trabalho pra você, até amanhã.